Está na altura do debate no Grande Jornal. São os convidados Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista, e Ribeiro Castro, do CDS-PP. Boa noite aos dois. Rui Paulo Figueiredo, começo por si, porque o ouvimos agora aqui na Assembleia a criticar o Governo por esta decisão da requisição civil e também pela privatização. Ouvimos o Secretário de Estado dizer agora que está disponível para dialogar com os partidos para se avançar com um modelo que agrade a todos, ou que seja mais próximo do agrado de todos. Isso é uma interpretação benevolente, porque eu ouvi o Secretário de Estado, mas não interpretei da mesma maneira. A disponibilidade para o diálogo, sim, desde que seja nos pressupostos do Governo. Eu acho que isso é que tem um pouco inquinado a coisa. O Governo vai dizendo que quer dialogar, mas depois a prática não coincide. O Sr. Secretário de Estado há pouco dizia, entrevistado pela Cecília, que os sindicatos sabem onde é que estão a trabalhar todos os dias. É um bocadinho que o Secretário-Geral do Partido Socialista, o António Costa, à saída da audiência com o Presidente da República, também disse que o Governo também sabia a morada do Partido Socialista se quisesse seriamente conversar connosco. Nós o que achamos é que o Governo, nesta matéria, não tem andado bem. Tem um preconceito ideológico quanto à gestão pública, quanto à presença do Estado na economia e também até quanto à salvaguarda do interesse estratégico nacional. E o Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, a quem eu reconheço bastante qualidade, não só técnica como até argumentativa, na entrevista que há pouco os nossos telespectadores tiveram a oportunidade de estar a ouvir, ia dizendo isso. Ou seja, nós vamos discutindo, vamos vendo o caderno de encargos, mas não entramos aqui na questão da ideologia, da privatização e do modelo. E esse é que é mesmo o problema. E depois acabámos a discutir, e por isso é que nós dizemos que o Governo é intransigente. Nós, se reparou bem, com certeza que sim, acabámos a discutir uma palavra. Porque pela voz do Sr. Secretário de Estado, o que é que esteve em cima da mesa? A criação de um grupo de trabalho para discutir 12 pontos. Pressuponho eu, e penso que todos os portugueses devem pressupor o mesmo, que o Governo não lançaria a privatização sem concluir esse processo negocial, porque, supostamente, os resultados desse processo negocial iriam inserir ou o caderno de encargos ou o processo. Já não é de agora, não foi anunciado agora. É verdade, mas acabámos a discutir a palavra suspensão. É uma questão semântica. Nós, pelos vistos, não houve acordo pela questão semântica, porque já estaria suspensa. Se o Governo acorda com a plataforma sindical, vamos sentar à mesa, vamos discutir estes pontos, ou o diálogo não serviria para nada, ou então as conclusões e os resultados desse diálogo iriam incorporar o processo de privatização ou o caderno de encargos, que só correria depois. Já vamos continuar. Deixe-me também ouvir o Dr. Ribeiro Castro. O Governo não tem tido uma melhor atitude em relação ao diálogo, quer com os sindicatos, quer com os partidos da oposição? Pelo contrário. Em primeiro lugar, boa noite. Pelo contrário. Aliás, acabamos de ouvir o Sr. Secretário de Estado, pela enésima vez, talvez, a falar sobre esta matéria, a mostrar a disponibilidade do diálogo e a demonstrar que o que houve, também da parte dos sindicatos, foi uma ruptura da seriedade desse diálogo. Só é possível dialogar com posições sérias e, portanto, só se partiu, aliás, para um conflito nesta matéria, porque a plataforma sindical está a ser instrumentalizada do ponto de vista político para fazer uma greve política contra os interesses de Portugal, contra os interesses da economia, contra os interesses portugueses, dos passageiros, das famílias portuguesas e de quem nos visita nesta época do ano. Enfim, esta é a história do dia. Relativamente à questão da privatização, que não é a questão do dia, enfim... E já vamos falar da requisição civil. Sim. E eu vou dar, obviamente, mas quanto à privatização, essa situação. Eu não consigo perceber, creio que ninguém consegue perceber, a posição do Partido Socialista, incluindo o próprio Partido Socialista. Enfim, o Partido Socialista quis privatizar a TAP no final da década de 90. Só não foi vendida porque a Suíça foi à falência. É preciso lembrar isto. Quer dizer, o Partido Socialista já tinha despachado a TAP há muitos anos, quando era o ministro João Cravinho. Bom, e aí começa o dossiê numa circunstância financeira, preciso recordar, e económica completamente diferente da situação difícil em que o país está. Quer dizer, às vezes, quem ouve esta discussão dá a ideia que vivemos no reino da fantasia, não é da ideologia, ou talvez da ideologia e da fantasia. O país não tem dificuldades financeiras, a TAP não tem dificuldades financeiras, o país está cheio de capitais próprios, públicos e privados portugueses, não há problema nenhum, não tivemos cá a Troika, não temos uma situação financeira... Mas acha que o Estado não conseguiria garantir a viabilidade económica da empresa sem privatizar?
Eu creio que não. Eu não sou um entusiasta do ponto de vista ideológico para a alienação da TAP, mas reconheço as dificuldades em que está a TAP. E reconheço que este modelo é melhor, por exemplo, do que se passou em Itália. Ainda há poucos dias, o secretário de Estado esteve em mais uma ronda de diálogo. O que não tem faltado é diálogo político no Parlamento, aliás, em plenário, e explicou qual era um modelo que podia ser seguido se seguíssemos as orientações da Comissão Europeia e não fôssemos para esta, que é uma situação que seria desastroso. Portanto, foi partida a Alitalia em Alitalia boa e Alitalia má, chamemos-lhe assim, e vamos a ver se a Alitalia boa fica boa durante muito tempo. É a dúvida que fica. Portanto, é um modelo que o Governo trabalha com sentido de responsabilidade, procurando proteger os interesses públicos que são muito claros e estratégicos da empresa, uma posição importante do Estado português na empresa e assegurar a possibilidade da TAP crescer e, portanto, responder aos desafios fundamentais. Como dizem bem, a questão da privatização continuará neste momento e a notícia do dia, e começámos por ela neste jornal, é a requisição civil. O Partido Socialista já veio criticar o Governo por ter avançado com a requisição civil. Não colhe para o Partido Socialista o argumento de que esta greve iria afetar muitos portugueses numa altura em que as pessoas estão fora, querem estar com a sua família, as pessoas querem estar mais juntas, que é um momento fulcral e um momento importante para os portugueses? Naturalmente que sim, mas permita-me que lhe diga que o Partido Socialista não criticou a requisição civil. O Partido Socialista criticou o Governo e que para nós, infelizmente, infelizmente e lamentavelmente, nós achamos é que não se devia ter chegado até aqui. E que uma vez chegado o debate até já é pouco importante. Mas também concorda que nestes últimos dias houve um passar de bola, e eu faço-lhe a mesma pergunta que fiz ao Secretário de Estado, houve um passar de bola entre o Governo e a plataforma sindical. A responsabilidade está de um lado, agora a responsabilidade está do outro. Parecia e percebeu-se que não se entendiam, mas ninguém queria assumir uma posição tão frontal quanto a greve continua ou a requisição civil. Acho que sim, acho que faz uma boa análise. E a ação que nós tiramos de tudo aquilo que fomos ouvindo e daquilo que sabemos é que só não se entenderam pela palavra suspensão. E por isso é que nós consideramos que isto é absolutamente ridículo, lamentável e que o Governo é absolutamente intransigente. Porque já tinha acordado a suspensão. Não se podia usar a palavra. Porque o que esteve em cima da mesa, se nós virmos bem, e o Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro retratou com verdade aquilo que estava em cima da mesa, tinham acordado sentarem-se à mesa para um determinado período para negociarem 12 pontos que seriam incorporados no processo e no caderno de encargos. Ora, pressuponho eu, fazendo justiça ao Governo, que o Governo se sentava à mesa com os sindicatos durante determinado período que tinham acordado, que era até meio de janeiro, e que não ia lançar a privatização. E, portanto, ela estava, por sua natureza, suspensa. Até porque o Presidente da República nem sequer ainda promulgou. Fazendo um bocadinho pondo em cima da mesa. Disto, mas deixe-me só para perceber. O ponto 1 que o Sr. Secretário de Estado referiu, o que dizia era que os sindicatos retiravam a greve e o Governo suspendia a privatização até à conclusão do processo negocial. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso... Mas suspender não é anular. A minha pergunta é esta. Pois, por isso mesmo é que ninguém percebe. Mesmo que houvesse agora uma suspensão de negociações e o Governo viesse dizer está suspensa neste momento a privatização da TAP, o que é certo é que, fazendo o filme dos acontecimentos dos últimos anos, o Governo... pelo menos há 2 anos para cá que falam Silvia, tem toda a razão, por isso é que isto não se percebe. É que não se chega a um entendimento para desconvocar a greve, para se melhorar todo o modelo de eventual privatização, de cadernos de encargos, de interesses estratégicos, garantias dos trabalhadores, apenas e só porque não gostamos da palavra suspensão, porque isso nos faz, eventualmente, ter aqui alguma perda de ganho político e de eficiência política. Eu muitas vezes gosto de soluções à chinesa, como se costuma dizer, em que ambas as partes têm que sair bem. E nós achamos que a TAP já sofreu bastante com esta perda de reservas e com esta confusão. E não haver um acordo... Aliás, hoje durante a manhã já houve um anúncio de que várias companhias estrangeiras tinham aumentado o número de voos para... E o Partido Socialista não foi só hoje. Terça-feira, quarta-feira, procurámos contribuir para o diálogo, para o estabelecimento do diálogo, para a criação de soluções. Não ter existido um acordo
já no final da semana passada, na segunda-feira, para que esta situação se tivesse resolvido sem requisição civil, sem prejuízos para a TAP, apenas e só, porque o que estava em causa era a palavra suspensão, é até um bocadinho infantil, se quer que eu diga. É um problema de semântica ter-se chegado à requisição civil por causa desta palavra suspensão? O Sr. Secretário de Estado expôs aqui muito claramente o que se passou. Houve um acordo em que essa questão não é mencionada e depois a plataforma sindical voltou atrás e voltou a pôr à cabeça a questão da privatização. Bom, eu creio em geral, enfim, não. Mas então o Governo ia lançar a privatização enquanto estava a negociar? Não, mas eu não estou nos pormenores destas conversas e, portanto, acredito na palavra que foi dita pelo Sr. Secretário de Estado. Eu creio que nem este Governo, nem nenhum, pode aceitar que uma competência sua, que é a privatização de uma empresa e a definição, seja colocada em causa numa negociação com os sindicatos. É claro que eu tenho que discutir com a Assembleia da República, como o tenho feito, faz parte do processo político, mas não faz parte de uma negociação sindical. Faz parte de uma negociação sindical, como o Sr. Secretário de Estado esclareceu, a cautelar no caderno de encargos interesses relevantes dos trabalhadores. E isso o Governo fez e avançou. E na sua opinião, fosse anulação da privatização. A plataforma sindical não pode ser um instrumento do Bloco de Esquerda ou do PCP para a luta política através dos sindicatos. O que é certo é que, por aquilo que já tinha dito o Ministro e que disse hoje o Secretário de Estado, a manter-se a greve não vai haver mais negociação com os sindicatos. Nesta questão de clareza política, que o Partido Socialista, como se viu hoje, aliás, no Parlamento, não tenha uma posição de absoluta clareza. Não, isso não é verdade. E deixa-me que lhe diga que o que é ridículo... Sim. É o líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, e até o Ministro, num debate que não tinha nada a ver, que estava a discutir a situação social, a pobreza, estes problemas, começarem a falar da TAP, que não estava dentro do debate, a querer que se transformasse o debate da requisição civil e da TAP para todos os partidos. No dia de hoje não acha que era importante também se esclarecer mas por isso mesmo o Partido Socialista fez declarações, todos os partidos fizeram declarações sobre essa matéria. Não viria a recordar esse aspecto que se passou hoje, de facto, no plenário parlamentar, se o Rui Figueiredo há pouco não tivesse dito que nesta matéria o Partido Socialista a posição é NIM. Nem sim, nem não. Não é NIM, é muito claro. Não é a favor da rescisão civil, nem contra a rescisão civil. E é fundamental, porque o Governo atua em defesa da lei e dos interesses dos portugueses, da economia nacional. O Governo prejudica os interesses dos portugueses e da economia e prejudica os interesses da empresa. Porque o Governo, eu ainda compreendi a argumentação do Governo se o sindicato tivesse dito anulação da privatização. Agora, quando se sentam à mesa, decidem e acordam constituir um grupo de trabalho. 12 pontos para o grupo de trabalho. Com certeza todos os portugueses percebem que o Governo não ia lançar a privatização e fechar o caderno de encargos. Ou então o grupo era um faz de conta. Bom, mas em relação à legislação civil... Esta greve, hoje... mesmo... Nós temos é que sair disto. Mesmo eu acho que hoje é dia 18. É uma greve profundamente lesiva dos interesses da empresa. Hoje é dia 18. A greve está marcada para dia 27. De sabotagem económica e atenta contra os interesses da nossa economia e da empresa. Hoje é dia 18, a greve está marcada para dia 27. Foi decretado hoje, dia 18, 9 dias antes, a requisição civil. Foi cedo demais, Rui Paulo Figueiredo? Eu não quero estar a focar-me na requisição civil, porque isso é desviar o cerne do problema. Porque nós estávamos a debater como é que chegámos até aqui. E o problema é que se chegou até aqui. Temos que sair daqui. E mais importante... que se vai sair daqui que o Governo, o próprio Secretário de Estado já o disse aqui neste estúdio há pouco. Eu acho que o Governo devia fazer... As negociações com os sindicatos, caso a greve se mantenha, não vão acontecer mais. Mas os sindicatos propuseram retirar a greve. Esse é que é o ponto. E os sindicatos disseram que retiravam a greve se o Governo avançasse com a privatização. Ó Cília, não é isso. O que está escrito era que retiravam a greve e o Governo suspendia a privatização até à conclusão do processo negocial dos 12 pontos. Então, mas isto não faz sentido. O Secretário de Estado não acabou de dizer que ainda está disponível para dialogar e para incorporar no processo de privatização aquilo que acordar com os sindicatos. Com certeza não vai fazer. Também, lá estamos nós com os SUS. Mas os sindicatos propuseram isso.
Por isso é que nós... Mas acha que neste momento é possível? Nós continuamos vai ser possível com este braço de ferro dos dois lados? Nós continuamos a achar que é possível se o Governo deixar de ser intransigente, se não estiver com este problema da semântica. Por isso é que mais importante do que estarmos, embora seja o tema do dia, a decisão da requisição civil, é mais importante perceber como é que chegámos até aqui e como é que saímos daqui. Como é que saímos daqui desta situação é voltar ao diálogo social. E por isso é que temos que o Governo tem sido completamente intransigente e incapaz de dialogar. E depois, como é que saímos daqui para o futuro da TAP? E isso é que também temos de discutir. Nós discordamos do modelo de privatização. Nós achamos que é possível capitalizar a empresa. Nós achamos que há muitas soluções, que isto não é... O Secretário de Estado introduziu aqui, e o Zé Ribeiro Castro referiu, a questão da Alitalia boa, da Alitalia má. É preciso perceber que ele é muito bom a argumentar. Ele introduziu isso porque o Ministro Pires Lima disse uma asneira. Disse que era impossível capitalizar a TAP do ponto de vista legal. E depois, quando percebeu que foi desmentido pelos partidos da oposição, logo na audição parlamentar, pela Comissão Europeia, o Secretário de Estado diz, não, o que o Ministro queria dizer é que era impossível nas condições que colocava. Mas o Governo, que nós saibamos, não explorou nenhuma outra hipótese e não fez à Comissão Europeia. E nós, Partido Socialista, temos soluções que gostávamos de discutir Ribeiro e debater. Castro, a partir daqui, há a possibilidade, na sua opinião, de se retomarem as negociações perante os argumentos, quer dos sindicatos, quer do Governo? Acredita que se vão voltar às negociações? Só é possível uma saída. Lá estamos nós estou a especular. Se não houver greve. Não, claro, os sindicatos retiram a greve, cai a requisição civil e volta-se a conversar no ponto onde as negociações foram interrompidas. Isto é, os sindicatos habilitam o Governo, como o Governo se manifestou disponível, para introduzir no caderno de encargos os pontos que são relevantes do ponto de vista dos interesses enfim, importantes dos trabalhadores nesse processo negocial. Isso é que era sério, não é decretar uma greve política completamente irresponsável, que mesmo que a greve agora for levantada e a requisição civil pudesse cair, já produziu imensos prejuízos, numa época crucial para a vida dos passageiros e dos portugueses e também para os resultados económicos da empresa, mas enfim, o Governo mantém uma atitude, e a maioria, uma atitude de boa vontade e naturalmente se a plataforma sindical muito bem. Fizer cair a greve e regressar à mesa das negociações, o Governo cá estaremos para perceber como é que vão decorrer os próximos dias e que posições vão ser tomadas em relação a esta questão. Ribeiro Castro, Rui Paulo Figueiredo, muito obrigada por terem estado hoje no debate no Grande Jornal.